Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Textos Difíceis, Verdades Claras. Hoje vamos tratar de um dos relatos mais chocantes e frequentemente questionados do Antigo Testamento. Um texto que levanta dúvidas profundas sobre o caráter de Deus. Afinal, por que Deus matou Uzá quando ele tentou segurar a Arca da Aliança? Foi isso uma injustiça? Um excesso de severidade? Ou há algo muito mais profundo acontecendo nesse episódio? Daniel, esse é um daqueles textos que causa desconforto imediato. Uzá parece bem intencionado. A arca estava prestes a cair, ele tenta segurá-la e imediatamente é ferido de morte. Para muitos leitores, isso soa desproporcional e até cruel. Exatamente. Mas como em todos os textos difíceis da Escritura, precisamos resistir à leitura superficial. A pergunta correta não é apenas o que Uzá fez, mas o que a arca representava, o que Deus havia ordenado e como esse episódio revela quem Deus é. Então, o primeiro passo é entender o significado da Arca da Aliança. Sem dúvida, a arca não era um objeto comum. Ela simbolizava a presença santa de Deus no meio do povo. Era o trono invisível do Senhor, o lugar onde sua glória se manifestava. Por isso, Deus havia dado instruções extremamente específicas sobre como ela deveria ser transportada. Essas instruções aparecem claramente na lei. Sim, a arca deveria ser carregada pelos levitas, da família de Coate, por meio de varas, sem que ninguém tocasse nela diretamente. Tocar na arca era expressamente proibido, sob pena de morte. Isso não era desconhecimento, era revelação clara. Então Uzá não agiu por ignorância absoluta. Exatamente. Uzá cresceu em uma casa onde a arca permaneceu por anos. Ele sabia o que ela representava. O problema não foi apenas o toque, mas todo o contexto de desobediência que antecede o episódio. Isso nos leva ao modo como a arca estava sendo transportada. Perfeitamente. Davi mandou trazer a arca em um carro novo, imitando o método dos filisteus, não o método ordenado por Deus. A intenção era boa, mas a obediência foi negligenciada. O zelo não substitui a reverência. Isso já muda bastante a leitura do texto. Muda completamente. Uzá não estava corrigindo um erro isolado. Ele estava participando de um culto mal conduzido, onde a palavra de Deus foi colocada em segundo plano em favor da conveniência. Mas ainda assim alguém poderia dizer, ele só tentou ajudar. E é exatamente aí que está o ponto central do texto. Uzá presumiu que sua mão era mais segura do que o chão. Ele tratou o santo como se fosse comum. O problema não foi falta de boa intenção, mas excesso de familiaridade sem reverência. Isso revela algo profundo sobre como lidamos com Deus. Sim, o pecado de Uzá não foi rebeldia explícita, mas irreverência prática. Ele agiu como se a presença de Deus precisasse ser protegida pela ação humana, quando, na verdade, Deus é quem sustenta todas as coisas. Então a pergunta "foi injustiça" precisa ser reformulada. Exatamente. Injustiça seria Deus punir alguém sem aviso ou sem padrão. Mas Deus havia falado claramente. O que vemos aqui não é arbitrariedade, mas santidade. A santidade de Deus é um tema que muitas vezes evitamos. Sim, preferimos um Deus apenas acessível, mas esquecemos que ele também é santo. Santo significa separado, distinto, absolutamente puro. A presença de Deus não pode ser tratada como algo trivial. Isso explica por que o texto diz que Davi ficou irado e depois temeroso. Exatamente. Davi percebe que o problema não estava em Deus, mas na forma como o povo se aproximava dele. O temor do Senhor é restaurado quando a santidade é levada a sério. E isso produz um efeito corretivo. Sim. Quando Davi retoma o transporte da arca, ele o faz conforme a palavra de Deus. Os levitas carregam a arca, sacrifícios são oferecidos e há alegria legítima, não irreverência. Então o texto não ensina que Deus é severo demais, mas que ele leva sua santidade a sério. Exatamente. Esse episódio nos confronta com uma verdade desconfortável. Boas intenções não substituem obediência. Zelo sem palavra produz juízo, não adoração.
Isso tem aplicações diretas para a vida da igreja hoje. Muitas. Vivemos em uma época em que a reverência foi substituída pela informalidade excessiva. Tratamos Deus como alguém que deve se adaptar às nossas preferências. O episódio de Uzá nos lembra que Deus não muda para caber em nossa agenda. Isso não significa que Deus seja distante ou inacessível. De forma alguma. Deus, o Santo, providenciou um meio seguro de aproximação. No Antigo Testamento, isso envolvia sacrifícios e mediadores. No Novo Testamento, isso se cumpre plenamente em Cristo. Jesus é o verdadeiro mediador. Exatamente. Em Cristo, temos acesso a Deus não porque a santidade foi reduzida, mas porque ela foi plenamente satisfeita. A cruz não diminui a santidade de Deus, ela a revela. Então o episódio de Uzá também aponta para o Evangelho. Sim. Ele nos mostra que não podemos nos aproximar de Deus de qualquer maneira. Ou nos aproximamos segundo a palavra, ou não nos aproximamos de forma alguma. Cristo é o caminho seguro até o Deus Santo. Daniel, como resumir pastoralmente esse episódio? Podemos resumir assim. Primeiro, Deus é absolutamente santo. Segundo, boas intenções não substituem obediência. Terceiro, familiaridade sem reverência é perigosa. Quarto, Deus não precisa ser protegido pela ação humana. Quinto, somente em Cristo temos acesso seguro à presença de Deus. Que esse texto não gere medo distorcido, mas temor reverente. Exatamente. O temor do Senhor não afasta, ele orienta. Ele nos ensina a nos aproximar de Deus do modo que ele mesmo determinou. Obrigada por acompanhar mais este episódio da série Textos Difíceis, Verdades Claras. Que essa verdade aprofunde sua reverência e sua confiança no Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo episódio.